Em 9 minutos, hoje uma conversa a respeito de uma opção de atendimento no Sistema Único de Saúde, que nos vai ser contado que nos vai ser explicado pela nossa entrevistada, que é a doutora Ana Rita Novaes, coordenadora de práticas integrativas e complementares do SUS. Então, Ana, já não é de agora, né, que o SUS está atendendo com a abordagem de medicina alternativa. As práticas integrativas aí, a que você se refere, que é acupuntura, homeopatia, fitoterapia. Na verdade, o Ministério da Saúde lançou uma política em 2006 e incorporou alguma dessas práticas, que é a homeopatia, a medicina tradicional chinesa com a acupuntura, a fitoterapia com as plantas medicinais, o termalismo e a medicina antroposófica. Também? Essas também. Antroposófica também? A nível nacional, elas foram trazidas numa mesma política, ainda que tenham características, fundamentos bem distintos. Aqui no Estado, nós fizemos o lançamento da política e incluímos a homeopatia, a medicina tradicional chinesa com a acupuntura, as plantas e a fito, porque é a realidade do nosso Estado, ainda o que temos em termos de profissionais e de possibilidades de implantação. E as práticas físicas, que também estão previstas na medicina chinesa? As práticas que na política, ela está com o nome de práticas corporais e automassagem, elas também estão inseridas. Tai Chi Chuan, o Lian Kun, Qigong, a Yoga, o Duin, a Shantala, né? São as principais. Então elas também estão inseridas. Quer dizer que no primeiro momento não, de imediato vocês não incorporaram a medicina antroposófica não, do Rudolf Steiner? Não, a gente não tem nenhum profissional aqui e ela entrou na política como um observatório. Sim. Então ela ainda precisa de passar por alguns crivos, né, em termos de compreensão, para que ela seja adotada. Então a gente preferiu aguardar e se tiver essa aprovação a nível nacional, a gente incorpora aqui também. Você é acupunturista, mas você é formada na medicina alopática, você tem uma graduação. Uma graduação na medicina alopática. E o que foi? Você gostou da abordagem? Te tocou, te envolveu mais? Você acha ela mais, digamos assim, convincente? Porque toda a medicina chinesa ela é essencialmente holística. Ela não trata um rim, um fígado, um estômago, né? Ela trata o conjunto, o universo que é o indivíduo, não é isso? Que foi isso que te eu acho que isso atrai, sim. Acho que essa visão do todo, da totalidade, essa possibilidade de ir além, né? Eu acho que na medicina tradicional a gente tem os limites muito claros. E nessas outras práticas, você sabe que existe ainda muitas possibilidades. Então, além de você compreender esse indivíduo, o tipo de abordagem é uma abordagem muito humanizada, né? Eu acho que isso é uma coisa que encanta, tanto a mim, pelo menos, como as pessoas que geralmente buscam. Eu acho que isso é um diferencial que, na verdade, extrapola um pouco a medicina. Ela passa por uma visão de mundo. Filosofia. Né? Uma visão filosófica de mundo, de atitude diante das coisas, das pessoas, da educação, né? Em todos os campos. De como reage às coisas, né? De como você se coloca né? Como você se porta, como você se coloca no mundo e, consequentemente, também diante do processo de saúde e de adoecimento. Agora, na medicina chinesa, interessante, dentro dessa visão que eu acho fantástica dela, holística, o sentimento é muito importante. A qualidade do sentir é muito importante. Verdade. Né? Porque eles preveem, eles identificam um rebatimento somático, claro, né? Dependendo do sentimento que você porta. Porque como é tudo interligado, né? Eu falo que a acupuntura a gente percebe bem isso. O fígado está ligado ao sentimento de raiva, de frustração, mas está ligado também à cor verde, à primavera. Então, para as pessoas que às vezes não têm o conhecimento, isso é muito estranho, né, para o ocidental. É uma filosofia só meio mágico, né? Parece que... Mas não, tem tudo a ver, né? Então, tem uma cultura ancestral de 5 mil anos. 5 mil anos. E eu acho isso fantástico também. E às vezes, assim, a gente decepa, né, esse sentimento. Segmenta, né? Esse sujeito, e ele é visto como uma parte do corpo, né? Como aquele fígado não tivesse nenhuma relação com o que ele viveu, ou com o que passou, com o que tomou, com o que ingeriu, né? Então, assim, eu acho que a medicina chinesa e a homeopatia também, elas trazem muito fortemente essa relação do indivíduo com a sua história de vida, com a sua vivência. E por isso o sentimento, que é talvez, né, a nossa parte mais sutil, as nossas percepções, elas são consideradas
de igual para igual, assim como o corpo, né? Não tem essa fragmentação corpo e mente. Então, na medida em que eu posso sentir uma raiva muito grande, e essa raiva pode afetar meu fígado, ao mesmo tempo que um fígado lesado pode afetar alguns sentimentos. Pode trazer um sentimento, né? Eu entendi. A fisiologia pode trazer o sentimento, o sentimento pode trazer a fisiologia. É uma mão dupla. O medo com os rins, né? Exatamente. O medo com os rins, a tristeza com o coração. Aí, como tem, né, a filosofia dos 5 elementos, em que uma coisa gera a outra, cada órgão controla o outro, isso, de uma certa forma, é uma mesma doença que acontece no indivíduo ao longo do tempo, né? Ela não está descolada uma coisa da outra. Mas por isso que parece que interessante, ela tem uma sabedoria maior, porque, por exemplo, quando tratam um determinado órgão, eles estão querendo saber qual o vínculo que tem com outro órgão para localizar ele em outro órgão, absolutamente distante daquele órgão que está manifestando sintoma, né? Isso é uma coisa engraçada, porque às vezes as pessoas vão se tratar, elas ficam assim, mas por que se eu tenho uma dor no ombro, por que está fazendo um agulhamento, inserindo uma agulha na perna, né? Por que isso tem a ver? E aí a gente vê que, de uma certa forma, as pessoas estão sempre presas à doença. E na acupuntura, tanto no ponto de vista dos meridianos, como também desse corpo, né, desse corpo imaterial e desse corpo físico, eles são todos relacionados. Né? Então, essa que, às vezes, eu acho que é uma incompreensão. Né? E como ainda tem uma pouca abrangência nas universidades, isso ainda é uma coisa que é pouco conhecido e pouco explorado. Ana, você estava esclarecendo para nós no bloco anterior a respeito dessa visão de conjunto, de totalidade do ser na abordagem da medicina chinesa, que usa acupuntura, fitoterapia, o termalismo, né, e as práticas físicas. Existe patologia, existe problemas de saúde para os quais essa medicina tem maior resolutividade? Eu creio que ela tenha maior frequência no uso, né? A acupuntura, quando ela veio para o Ocidente, ela foi trazida por um grupo de anestesistas que ficaram muito impressionados com a possibilidade, com o manejo da dor. Então, hoje, existe, né, o campo da acupuntura na dor, ele é muito significativo. Porém, isso não quer dizer que ela se limite à dor, de forma alguma. A gente vê trabalhos em todas as áreas, a gente vê trabalho nas alergias, nos processos inflamatórios, doenças cardiovasculares, nas neoplasias, ou seja, o campo também. O campo de atuação, ele é muito vasto. Né? O que geralmente acontece, como tem um resultado muito expressivo em algumas patologias, eu diria no caso da acupuntura, na dor, no caso da homeopatia, na alergia, então acho que algumas pessoas mistificam, né? Eu vou, e aí eu vou indicar para outra pessoa, e aí você acaba compondo um time, né, de pessoas com patologias semelhantes. Mas, na verdade, ela é possível de ser utilizada desde a promoção até a reabilitação. E, nesse caso, são práticas assim que se integram no sentido de, por exemplo, você prescrever um tratamento de acupuntura e, ao mesmo tempo, entrar com a fitoterapia, homeopatia também? São tratamentos que podem ser usados de forma exclusivos, também podem ser usados de forma conjunta. Né? Acho que isso é um ganho, acho que assim, a visão que a gente tem hoje é que o que for melhor para o paciente. Né? Hoje, por exemplo, tem uma discussão da possibilidade de usar essas práticas nos cuidados paliativos, que eu acho que é um grande ganho, né? Tem uma escuta ampliada, o indivíduo ele é acolhido na sua subjetividade. Então, existe essa possibilidade, né, no paciente fora de potencial de um tratamento, né, ele vai fazer todas as possibilidades. Então, existem alguns serviços, inclusive, que estão utilizando a acupuntura e a homeopatia. Agora, a prática física, daquelas práticas que você mencionou, Liang Kun, Tai Chi, onde é que se materializa, onde, dentro do nosso pensamento cartesiano ocidental, e você é ocidental, você quando entrou nisso, claro, você tinha um espírito crítico para saber até que ponto aquilo funcionava, né? Como é que essas práticas promovem o bem? Elas o que fazem integração mente e corpo? O que é? Eu acho... A respiração tem alguma participação nisso? O que é? Eu acho que a maior parte delas, elas têm uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é essa comunhão, né? De respiração,
de concentração e de movimento. Com algumas, né, algumas diferenças, algumas são mais rápidas, algumas são mais lentas, algumas utilizam um elemento mais meditativo do que outras, mas a maior parte delas visa sempre essa integridade, essa unidade do corpo. Então, acho que assim, ele vai além dessa perspectiva do corpo, enquanto exercício, enquanto saúde, ele vai uma saúde biopsíquica, né, e espiritual. Então, eu acho que é essa que talvez seja a maior diferença, né? Não tem essa preocupação, por exemplo, com a estética, como a gente vê na maior parte, né, da ideia que está ligada ao exercício. Ela é a saúde da vida, né? A saúde numa perspectiva mais harmônica, né? Um potencial, mesmo que uma pessoa tenha alguma lesão, tenha uma hipertensão grave ou tenha uma insuficiência renal, ela pode praticar essas práticas, entendendo que ela tem um limite, mas que esse limite continua sendo, ela continua sendo ela, né? Ela só vai ter que lidar com aquele limite, mas ela é possível e ela se aplica extremamente bem ao SUS, até porque ela pode transformar no sentido de diminuir o adoecimento, né? Ela ser uma prática de promoção, de prevenção, de uma nova atitude, né? De fortalecimento. Então a gente vê que são práticas super importantes nessa proposta de prevenção. Agora veja você aliás que trouxe isso, há uma filosofia por trás dessa abordagem, né? Nesse caso vocês também se preocupam em tentar passar os fundamentos dessa filosofia? Uhum. A gente tem muitas limitações, né? Sim. Acho que para não parecer... Pela cultura ocidental, pela cultura, né? Porque são poucos profissionais, a gente tem uma demanda muito maior de pessoas do que de profissionais, a gente tem esse problema. Então, assim, o que a gente tem feito? Quando o usuário, o paciente, ele vai buscar um serviço, né? O serviço da Secretaria de Estado, que é o Centro de Referência de Práticas Integrativas, ele tem antes dele se consultar, ele tem um momento de acolhimento. O que é esse acolhimento? Eu vou contar para ele que ele vai chegar lá e o cara vai perguntar para ele como é que ele dorme, o que ele sonha, qual é a posição melhor, o que ele gosta de comer. Por quê? Porque são perguntas que usualmente não são feitas. Então as pessoas causam muita estranheza. Então a gente se preocupa em fazer esse momento informativo e de dar essa perspectiva da amplitude dessas práticas, né? A gente tem uma população muito carente, que às vezes não tem interesse em se debruçar nessa possibilidade filosófica, mas eu pessoalmente acho que não dá para desvincular uma coisa da outra. Ana, eu agradeço muito a sua presença aqui nos nossos 9 minutos. Tá bom, obrigada, agradeço a você também. Em 9 minutos a gente contou com a presença da coordenadora de práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde aqui do Espírito Santo, a doutora Ana Rita Novaes. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a viver.